E aí, gente, vamos lá para mais uma aulinha de ciências. Então, olha só, hoje a gente vai falar continuar a falar, na verdade, sobre os órgãos do sistema digestório, é a parte 2 da nossa aula. Se você não viu a parte um, vai lá no vídeo da parte um e dá um like. Vocês não estão deixando like no meu vídeo, estou anotando. Ó, só pra gente relembrar então, a gente viu que o sistema digestório, né, ele é um tubo composto aí por vários órgãos que tem várias funções diferentes, e a função disso é exatamente diminuir o tamanho dos alimentos, né? Então a gente viu, por exemplo, a função da boca, dos dentes, né, de triturar os alimentos, a função da saliva, né, da saliva que é produzida pelas glândulas salivares, tá? A gente falou um pouquinho sobre depois o alimento vai descendo, né, lá pela faringe, pelo esôfago, que vão tendo os movimentos peristálticos, até chegar no estômago, onde o alimento vai alcançar um ambiente bastante ácido que vai fazer com que as proteínas dele sejam quebradas, né, decompostas, certo? A gente vai continuar daí, tá? Então depois do estômago, se tu der uma olhada aqui, ó, seguindo o estômago esse aqui, vermelhinho, seguindo aqui a gente vai para esse verde um pouquinho mais escuro, talvez, que é o intestino delgado, tá? O intestino delgado é um dos principais órgãos da digestão, porque ele vai realizar a maior parte dessa quebra dos alimentos, tá? Não só ele vai realizar a maior parte da quebra, que é nesse primeiro pedacinho aqui que a gente chama de duodeno, tá? O intestino delgado ele é dividido em três partes, ó. Tem essa primeira parte aqui, que é a ligação com o estômago, que é o duodeno, ok? Depois embaixo eu tenho a parte que é toda delgadinha, que são as tripas, propriamente dito, tá? Que é o jejum, e terminando aqui no íleo, que liga com o próximo intestino, que é o grosso. Aqui no duodeno é onde você vai fazer a maior parte da digestão dos seus nutrientes. Todos. Né? Então ali eu vou digerir carboidrato, eu vou digerir proteínas, eu vou digerir lipídios. Né? Os lipídios, as gorduras, não tinham sido digeridos lá atrás ainda, lá no estômago, lá na boca. Só começa a ser digerido aqui no duodeno, no intestino delgado. Tá? E a absorção mesmo, porque olha só, eu só estou quebrando esse nutriente. Eu preciso botar ele para dentro, absorver. Essa absorção vai acontecer no jejum e hígado, né? No intestino delgado como um todo, mas principalmente no jejum e hígado. A gente vai ver isso acontecendo, tá? Então, olha só, no duodeno são lançadas aí as secreções do fígado e do pâncreas, tá? Eu tenho aqui, ó, o fígado aqui em cima, esse órgãozinho aqui, tá? E eu tenho o pâncreas aqui atrasinho do estômago, mais verdezinho, e a gente vai ver o que cada um deles faz, certo? Nessa primeira porção do intestino delgado, então, o duodeno, conforme eu falei, é realizada principalmente a digestão química, tá? Que vai ter ação aí da bile, que eu vou falar o que é, do suco pancreático e do suco entérico, ok? Então vamos ver o que cada um dessas substâncias fazem. Olha só, dei aqui o... tá em inglês, mas você entende porque você tem aula de inglês comigo. Então você tem aqui o seu stomach, o seu estômago, tá? Aqui eu tenho, descendo aqui, ó, o duodeno, ok? Atrás do estômago aqui o pâncreas. E aqui eu tenho a vesícula biliar. Tá escrito aqui no... não tá escrito aqui no outro. Enfim, tem a vesícula biliar, tá? A vesícula biliar, o que que ela vai fazer de legal? Ela vai aí liberar a bile, tá? O que que é a bile? Isso é muito importante, eu gosto de perguntar isso aí nas provas, nos exercícios, tá? Olha só, a bile, ela é produzida no fígado, que é esse órgão aqui de cima, ok? E ela é armazenada, guardada lá na vesícula biliar. A bile, ela não tem enzima, lembrando que as enzimas são as tesourinhas, minha tesoura sumiu. A bile não tem essas enzimas, tá? Mas o que a bile faz de muito legal? Ela vai separar a gordura em moléculas menores, tá? Porque a gordura está chegando lá no duodeno muito compactada, muito juntinha. Eu preciso que essa gordura se separe. Como que ela vai se separar? Com a ajuda da bile. A bile vai funcionar como um detergente. E aí eu não vou mostrar para você isso. Você que vai fazer. Em casa, agora. Mobiliza sua família inteira. Faz um vídeo, tira uma foto e me manda depois. Que nem na aula de inglês que ninguém postou no Instagram, quero ver vocês aí. O oitavo ano é o que mais está fazendo as atividades. Então eu quero ver a foto de vocês fazendo essa atividade. Então vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar um copo pequenininho, tá? Eu acho que a gente fez essa experiência lá no sexto ano, tá? Você vai botar um pouquinho de água e um pouquinho de óleo.
Você já sabe, porque você teve aula comigo lá no 6º ano, que água e óleo não se misturam, ok? Então, o óleo representa aqui pra gente as gorduras que estão chegando lá no seu duodeno, todas compactadas, não vai misturar com água. Só que eu preciso que elas se misturem, eu preciso que elas se separem. Então, o que você vai fazer? Pra gente misturar água, porque água e óleo não se misturam naturalmente. Para eu conseguir misturar água e óleo, eu vou botar umas gotinhas de detergente. Quando você bota o detergente, dá uma misturadinha, você vê que isso fica um líquido todo esbranquiçado, né? Você nada mais está fazendo do que separando, tá? Você vai separando essas moléculas de gordura que estavam juntinhas e aí você vai separar isso, tá certo? Grava um vídeo, eu tiro uma foto disso e me marca lá depois no Instagram. Faz um story bem rapidinho, tá? Então a bile faz isso, gente, ó. Resumindo, a bile é produzida no fígado, tá? Armazenada na vesícula biliar e ela separa a gordura, ok? Ainda lá no duodeno eu tenho a ação de 2 sucos, tá? O pancreático, que adivinha, é produzido no pâncreas, tá? É produzido no pâncreas, mas ele é liberado no duodeno, tá? Porque o alimento não passa dentro do pâncreas, tá? Esse suco pancreático, então, ele vai ter várias enzimas, várias tesourinhas que vão atuar na digestão aí das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios. Ainda no duodeno tem mais um suco que é jogado lá, que é o suco entérico, que esse é produzido pelo próprio intestino, tá? Que também vai auxiliar nesse processo de digestão de proteínas, carboidratos e também de lipídios, tá bom? Quando eu terminei esse processo digestório no intestino delgado, o conjunto de substâncias vai ser chamado de quilo, tá? Chegou como quimo, sai como quilo, tá ok? E aí o que acontece, ó? No jejune e no hígado, né? O jejune e no hígado, ele vai ter uma estrutura toda delgada aqui, olha só, toda cheia de voltinhas, que é para ajudar nessa absorção, tá? Essa parte do intestino delgado, ela é cheia de vilosidades. Eu falo que vilosidades são bracinhos, tá? E microvilosidades são dedinhos, porque ajuda o nutriente a se grudar melhor e com isso ser absorvido para o corpo, tá? Depois que isso tudo foi absorvido, eu vou para essa outra parte aqui de cima, ó. Saiu do hígado, tudo que está sobrando, que não foi absorvido ainda, e água também, né? Vai chegar lá no intestino grosso, tá? Olha aqui o intestino grosso, ó. Ele tem várias partes, ele tem 4 partes principais, vamos lá. Eu tenho o seco, né, seco, enfim, que é essa parte aqui, que é o apêndice secal, que é o que liga ao intestino delgado no hígado. Aí ele vai subindo, ó. Eu tenho o cólon ascendente, porque está subindo, cólon transverso, né, porque ele está passando, cólon descendente, porque ele está descendo, e essa parte do cólon sigmoide, né, que é um pouquinho curvadinha também. Depois disso eu vou para o canal retal, ok? E vou para o ânus, que é onde eu vou eliminar, tá? O intestino grosso aí, ele vai medir cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro de comprimento, né? Então é bastante grande, tá? É bem grande. O intestino grosso, qual é a função dele? Ele tem várias funções. A primeira, principal, é absorver água, tá? A segunda é formar fezes. As suas fezes, o cocôzinho, ele é formado lá no intestino grosso, tá? Tudo que você não está absorvendo, tá bom? Quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas vão endurecer. Por quê? Porque quanto mais tempo vai passar no intestino grosso, mais água vai sendo absorvida. Então ela vai ficando mais durinha, mais seca, pensa nisso, tá? O intestino grosso, então, é dividido em 3 partes, conforme a gente comentou, ó. De novo aqui para você ter isso escrito no seu caderno, você vai copiar isso no seu caderno, né? Que bom. Eu tenho o seco, que é onde desemboca o intestino delgado, né? Eu tenho o cólon, né? Ascendente, transversal, descendente, sigmoide. E eu tenho o reto. O reto é responsável pela comunicação do organismo com o ambiente de fora, externo, através do ânus. E é por ele que vai ser por ele é onde vão ser eliminadas as fezes, tá bom? E aí eu tenho aqui as glândulas anexas que as glândulas anexas que elas
tem a seguinte função, as seguintes funções, eu chamo também de órgãos anexos. Eles são anexos porque o alimento não passa dentro desses órgãos. Então, olha só, o alimento ele não passa dentro do fígado, não passa. Não passa dentro da glândula salivar, não passa. Não passa dentro do pâncreas, não passa. Tá? Mas eles são órgãos que são importantes na digestão. Então, um órgão, uma glândula anexa, são órgãos pelos quais o alimento não passa pelo interior dele, mas ele ajuda na digestão. Como que ele ajuda? Pô, a gente viu que as glândulas salivares produzem saliva, muito importante. A gente viu que o pâncreas produz suco pancreático, que é importante para digerir. O pâncreas produz insulina, que a gente vai ver lá no sistema endócrino, né? Tem a ver com controle de açúcar lá, né? Questão de diabetes também, por exemplo, tá? A gente viu o fígado, que produz a bile, que é uma substância que vai, ó, diminuir o tamanho das gorduras, né? A vesícula biliar também tá aqui embaixo, ó, que vai armazenar essa bile e tal, tá ok? E aí, resumindo aqui, olha só, ó, o alimento chega pela boca, né? Passa aí pela faringe, passa pelo esôfago, chega no estômago, intestino delgado, até ele ser totalmente eliminado lá pelo intestino grosso, né? Pelo reto e pelo ânus, tá bom? Então agora é a sua hora de fazer as atividades bem tranquilas, as atividades de hoje, tá? Bem baseadas no que a gente viu, tá? Eu sei que é muito complexo, porque são muitos órgãos, são muitas funções, então a gente fica um pouco perdido, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Depois que você ver essa aula 2, tenta ver a 1 de novo, para ver se você consegue fazer um grude nesse conteúdo todo aí, tá bom? No mais, gente, muito obrigado, quero agradecer a atenção de vocês, o 8º ano tá em cheio fazendo aí, alguns ainda estão perdidos, né? Tô tentando capturar vocês aí, mas espero que esteja tudo bem com vocês, lavando as mãos em casa, né? Mantenha aí os pais de vocês em casa também, se possível, tá? E no máximo, saudades, a gente se vê a qualquer hora, tá bom? Um beijo!